Escravidão e racismo. Escravidão de brancos, japoneses, negros e outras etnias. Professor Denner José Datti. Veremos nesse artigo um pouco sobre escravidão e racismo. Eu vou fazer uma análise rápida e fundamentar algumas colocações baseado na história e em fatos. Convido a você que separe um tempinho para ouvir esse artigo interessantíssimo e histórico até o final. Vou começar expondo alguns temas que tratarei adiante. Vamos lá! A escravidão aconteceu em vários povos, em várias épocas e em várias partes do mundo, desde o Antigo Egito, na Mesopotâmia, Roma Antiga, Índia, Mongólia, China e praticamente todo o mundo. A escravidão já era praticada na África, antes da colonização portuguesa, e era uma prática comum na África. No período de colonização do Brasil, a venda de escravos na África era feita também pelos próprios reis africanos, como o rei Afonso I do Congo, além do Império Oyo e o Império Songhai. Mas existiam também outros tipos de comércio de escravos, pois Portugal colonizou parte da África também. Mas é importante salientar que a prática da escravidão já era antes da colonização de Portugal na África, pois a África já praticava a escravidão muito antes dos portugueses chegarem lá. Os portugueses compravam escravos, inclusive do Japão e da Ásia. Os escravos africanos foram escolhidos para serem trazidos ao Brasil por serem mais fortes e pelo fato da África ser mais perto do Brasil para o transporte de escravos, e não pelo fato de serem negros, pois os portugueses compravam escravos também de outros povos, como no Japão. Em 1543, os portugueses estabeleceram uma grande relação de comércio de escravos com o Japão. Veremos nesse artigo que os negros também escravizaram os brancos em vários períodos da história. Eu vou tratar disso um pouquinho mais para frente. O racismo contra brancos também é uma realidade e que a esquerda quer chamar de preconceito, minimizando o racismo contra brancos. O racismo contra brancos existe, inclusive atualmente na África do Sul e nos Estados Unidos. Eu vou deixar algumas matérias aí com vídeo, tudo provando o que eu estou falando, tá? Não, aliás, não sou eu que estou falando. Isso daqui é tudo baseado em livros históricos, tá? O próprio jogador americano Michael Jordan admite publicamente que ele era racista contra os brancos. Abordarei também a questão do racismo estrutural no Brasil. Será que ele existe? Ou é outra narrativa separatista da esquerda? Existem pessoas racistas, mas será que é estrutural? Ou será que está na cabeça de quem afirma isso? Ou seja, é só uma afirmativa e não chega a ser uma estrutura social. Se o racismo estrutural existisse no Brasil, ou seja, se fosse realmente estrutural, então as crianças brancas não jogariam bola com as crianças negras e vice-versa, nem frequentariam com tanta naturalidade umas as casas das outras. Convido você a um bom conhecimento, lembrando que todas as informações históricas desse artigo estão embasadas cientificamente, historicamente, com referência bibliográfica sólida. A escravidão no Brasil foi realmente por questões raciais? Historicamente, o Império Africano também era quem vendia os escravos para os europeus. Historicamente, os portugueses também colonizaram algumas regiões da África. Porém, o que a história mostra é que a África já praticava a escravidão antes dos portugueses chegarem lá. Os escravos que eram trazidos para o Brasil, muitos eram prisioneiros de guerra na África e faziam parte do comércio de escravos já praticados na África, antes da colonização portuguesa. Na mesma época, outras regiões e países também vendiam escravos, como foi o caso do Japão. A partir de 1543, os portugueses compravam escravos no Japão, como na ilha de Kyushu. Os portugueses compraram também escravos coreanos, que foram trazidos do Japão para Portugal. Em 1600 e 1614, os comerciantes portugueses se concentraram na importação de escravos asiáticos, japoneses, coreanos e chineses. Eu vou fazer uma citação agora de um livro. Em 1587, o senhor da guerra japonês Toyotomi Hideyoshi tomou Nagasaki e proibiu a doutrina estrangeira.
mas permitiu que os mercadores portugueses continuassem com as suas atividades comerciais, incluindo o comércio de escravos. O tráfico de seres humanos expandiu-se para a terceira fase, quando a invasão da Coreia por Hideyoshi, em 1592, enviou milhares de coreanos para os mercados de escravos no Japão. Lúcio de Souza, comércio de escravos português no Japão moderno, comerciantes jesuítas e escravos japoneses, chineses e coreanos, Leiden, Brill, 2019. Vejamos outra citação de uma revista de história no Japão. Os marinheiros portugueses dos anos 1500 encontraram escravos baratos no Japão e grande procura na Europa, especialmente para mulheres japonesas. Mustman, 2011. Quinn, 2015. Os jesuítas exportaram escravos de Nagasaki. Alguns dos primeiros japoneses a entrar na Europa eram mulheres, destinadas a serem escravas sexuais. No final, eu estou colocando o link do artigo na íntegra, e o artigo traz as referências bibliográficas com todos os links e todas as referências de livro, com data, autor, tudo, tá bom? É isso aí, quem quiser é só dar uma olhada aí que encontra tudo. Apesar de o tráfico de escravos ter sido proibido depois no Japão e também em Portugal, ele continuou acontecendo durante a Idade Média com frequência, principalmente com chineses, e claro, chineses não são negros. Em 5 de março de 1516, o rei africano Afonso I do Congo escreveu uma carta ao rei Manuel I de Portugal. Lembremos que Dom Manuel I era o rei do Brasil colônia nessa época, era o rei do Brasil, tá? Porque o Brasil era colônia de Portugal, era o Manuel I. O rei africano envia para Portugal um navio com 400 escravos, de presente ao rei Portugal Manuel I. Notemos que Portugal importava escravos da Ásia também, principalmente chineses, mas coreanos e japoneses. E isso porque a Ásia vendia escravos. O mesmo acontecia com a África, ou seja, Portugal não trazia os negros africanos porque eram negros, e nem comprava orientais porque eles tinham os olhinhos puxados. Portugal comprava escravos de quem vendesse. Os africanos eram mais fortes, e a África era muito mais fácil de se trazer embarcações do que a Ásia para o Brasil. O que eu quero mostrar é que o assunto vai muito além do problema racial. Os portugueses, espanhóis e ingleses disputavam território com qualquer povo ou nação que mostrasse fraqueza, né? Inclusive, Portugal ele entra em guerra com Napoleão, entra em guerra com a França, em momentos com a Espanha, com a Inglaterra, né? E assim, Portugal, a Espanha, a Inglaterra e também a França, eles dominavam os territórios e que ofereciam fraqueza, né? Eles não iam num território porque o território tinha negro ou porque tinha japonês, porque era uma raça diferente. Não. Napoleão tenta dominar a parte da Europa também. Portugal tenta dominar partes da Europa onde tem brancos. Então essa narrativa de que Portugal foi na África e escravizou o africano porque era preto, isso aí não é isso que aconteceu, né? A África já praticava a escravidão muito antes dos portugueses chegarem lá. Agora, os portugueses aproveitaram essa situação, né? Mas não porque era preto, é porque o povo era mais vulnerável. O povo estava economicamente vulnerável, militarmente vulnerável, é por isso, não é porque era preto, né? E a gente vai tratar desse assunto um pouquinho mais profundamente aí mais para frente, tá? Porque existe uma distorção da realidade, querendo colocar que o branco escravizou o negro, né? Assim, aconteceu historicamente isso, mas aconteceu também inverso, né? O negro também escravizou o branco, né? Agora, você não tem, assim, historicamente, que o branco escravizou o negro porque era negro, né? Mas sim porque eram povos que estavam mais vulneráveis, né? E você também pode ter, né, por questões raciais. Agora, o negro escravizou o branco também por questões raciais, né? A gente vai ver isso mais para frente, né? Só que isso não é divulgado, né? Portanto, não foram os portugueses que introduziram a prática de escravos na África. A África já fazia isso com o seu povo. Isso era cultural, tá? Isso vem desde o Antigo Egito,
Tá? Isso foi proibido depois. Eu vou citar aqui, o último país a abolir a escravidão na África, acho que foi o 1891, eu vou citar aqui mais na frente. A escravidão na África era praticada inclusive domesticamente. Era comum, era cultura na África a prática de escravidão. Não foi o português, não foi o branco que foi lá colocar a escravidão. Isso aí é mentira. Essa é mentira da esquerda. É mentira. Isso não existe. Com a doutrina islâmica no século XIII, muito antes dos portugueses chegarem lá, os africanos islâmicos começaram a comercializar escravos para outros povos, fazendo a prática do comércio de escravos ser comum na África. Porém, os próprios africanos já faziam a prática de escravos domésticos, né? Eu estou deixando aqui um link da História do Mundo, que é uma revista de história, que ele trata bem a fundo isso, porque esses assuntos são longos. Isso daqui é um artigo que eu fiz rápido, né, para elucidar meus alunos, que isso é uma coisa que o pessoal pergunta em sala de aula, você fala, muitas vezes você é rebatido por outros professores que desconhecem a história, né, professores que não conhecem, que vão lá e falam, não, o negro foi escravizado porque era negro, e não foi isso que aconteceu, né? Eu não estou negando que exista racismo, não estou negando de jeito nenhum, mas historicamente não foi isso, não foi bem assim, entendeu? E aí eles vêm com outras narrativas, racismo estrutural, a gente vai entrar nisso, né? Será que existe realmente? Já existiu, mas não existe mais, né? Vamos lá. O que eu quero mostrar é que a história é contada hoje como se a escravidão fosse pelo fato dos africanos serem negros. E não foi isso que aconteceu, pois antes dos portugueses, os próprios negros escravizaram os próprios negros, né? Outras partes da África, como Etiópia e Libéria, Portugal não conseguiu colonizar. Por quê? Porque perdeu as batalhas, né? Então, assim, e teve outras partes, na Europa, tudo, né? Essa narrativa de que o branco escravizava o negro porque ele era preto, historicamente não faz o menor sentido. O racismo sempre existiu no mundo, sim, principalmente na África, tá? Principalmente na África. Principalmente no Egito. O que aconteceu no Brasil em relação aos africanos era referente ao escravo humano e não ao fato de serem negros, japoneses ou brancos. Então aí o que eu estou dizendo é o seguinte: era crime contra a humanidade, né? Crime contra a humanidade. Ou seja, para os portugueses o que importava era que os escravos aguentassem o trabalho forçado e que fossem comprados pelo menor custo, contando com o custo das viagens. Veja bem uma coisa, se fosse se os japoneses fosse mais em conta trazer o japonês para o Brasil e os japoneses aguentassem ficar 4, 5, 6 meses dentro de uma embarcação, né, porque eles morriam. O negro é mais forte mesmo, né, e está mais habituado ao clima, é uma série de fatores, né. Então a nossa colonização não seria a colonização no sentido desse povo, dessa miscigenação, não seria de negro, seria de japonês, porque os escravos que teriam vindo daqui seriam asiáticos, né? Nós teríamos mais escravos asiáticos, né? Embora tenha relatos e tenha documentação de que houve japoneses trazidos também para trabalhar forçado aqui para o Brasil, né? Houve poucos lugares, né? Vejam esse depoimento dessa escritora negra, a jornalista Adaobi Tricia Nawabani. Ela relata, é uma jornalista negra e escritora norte-americana, tá? Quer dizer, ela relata, meu bisavô africano vendeu escravos. Vou repetir, relato da escritora negra, jornalista Adaobi Tricia. Meu bisavô africano vendeu escravos. A matéria da jornalista negra Adaobi Tricia Nawabani traz documentação que comprova os seus relatos. Estou deixando aí, é uma matéria da UOL, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Os negros escravizaram os brancos. Sim, já ouvi diversas vezes a afirmação: racismo reverso não existe, principalmente pelos ideologizados pela esquerda. Eles querem fazer acreditar que, primeiro, não existiriam negros racistas contra os brancos, o que é uma grande falácia. Segundo, os casos de escravos brancos não teriam sido por questões raciais, mas apenas os negros teriam sido escravizados pela questão da sua pele.
Eu já li isso em vários lugares, tá? Em vários lugares você abre aí Google, vai ter a África escravizou os brancos, né, em tal período, em tal lugar, os negros escravizaram, mas não era por questões raciais. Ora. Quer dizer, só para o negro é por questão racial, sendo que na própria África já existia a escravidão, né? Então agora, quando é branco com negro é questão racial, quando é negro com branco não é preconceito, ou é outro tipo de escravidão. Tá mal contado, né? Então assim, já provei historicamente que não foi isso que aconteceu, pois quem escravizou os negros foram os próprios negros, em muitos momentos da história. Aliás, os primeiros indícios de escravidão que temos de grandes civilizações foram no Antigo Egito. O Egito fica na África. Os faraós egípcios escravizavam outros povos, principalmente os brancos, assim como escravizaram os hebreus, né? E os faraós egípcios eram o quê? Negros, e os hebreus eram brancos. Esse povo da ideologia quer colocar ideologia acima da história, e estão de certa forma conseguindo, né, com essa militância toda aí. Pois os casos de racismo, envolvendo até assassinatos contra brancos, são minimizados pela mídia militante. Hoje pouca gente estuda história a fundo nas escolas públicas. Eles olham sites de esquerda e repetem aquele monte de mentira. O Império Otomano foi um império onde os brancos e os europeus foram... foi um império onde os brancos e os europeus foram escravizados e cerca de 1.250.000 brancos foram vendidos no norte da África entre os séculos XV e XIX. Ou seja, praticamente na mesma época histórica da escravidão do Brasil. Quer que eu repita? Vai ficar muito longo, né? O Império Otomano foi um império onde os brancos e os europeus foram escravizados e cerca de 1.250.000 brancos foram vendidos no norte da África, entre o século XV e XIX. Vejamos essa matéria do G1 como está disfarçada. Eu vou fazer a citação da matéria e vocês veem como o racismo contra o branco está disfarçado. Escrava à venda, 12 anos, isso é G1, hein? 12 anos, não virgem, muito bonita, as meninas e mulheres vendidas pelo Estado Islâmico. Milhares de mulheres e crianças, na maioria Yazidi, foram escravizadas pelo grupo radical islâmico, no Iraque e na Síria há quase uma década. Desde então, apesar de esforços para resgatá-la, muitas seguem desaparecidas. O Globo, né? E aí vamos analisar. Eles escrevem crianças Yazidi. Com certeza você não sabe o que é uma criança Yazidi. Eu também não sabia, né? Eu tive que pesquisar para saber. São crianças aquelas bem branquinhas. São brancos, são curdos. Eles não têm um território fixo, né? Os Yazidis existem há milhares de anos, assim como os ciganos. Mas a reportagem não mostra a verdade. A verdade é que eles são perseguidos porque são brancos. E são escravizados porque são brancos, são bonitinhas, as crianças são bonitinhas, são escravizadas para ser escrava sexual, né? E aí vem, eu já vi aí professor que segue partido político, que se declara a favor de determinado presidente que está na República, né? Falar, olha, racismo contra branco não existe, é preconceito, mas não existe. Não existe. Os caras vendem criança branca para ser escrava sexual. Né? É crime de pedofilia com escravidão junto. É crime de humanidade, pesado. Né? E é de escravidão, porque tem que ser branco. Eles compram os branquinhas. Né? Porque as branquinhas que eles querem. Né? Para fazer as maldades. Agora, isso não é crime. Isso é preconceito. Poxa vida. Aí tem alguma coisa errada, né? Agora, você pega a matéria do Globo disfarçando. Por que eles estão disfarçando? Porque são crianças brancas. Né? Só que eles não colocam lá, crianças brancas são escravizadas. Né? Se fosse negro, eles iam colocar. Né? Vamos continuar aqui. Porque a matéria, quando é contra os negros, coloca de primeira página, e quando é racismo de negros contra os brancos, a mídia militante coloca outro nome, como Yazidi. Além de escravos braçais, os africanos islâmicos comercializavam
escravas sexuais brancas e crianças brancas para serem exploradas sexualmente. Os africanos islâmicos capturavam brancos, principalmente no leste europeu, para serem escravizados. Isso tudo está documentado, tá, gente? Isso faz parte da história, tá? É que os professores muitos desconhecem, né? Infelizmente, as nossas universidades estão recheadas de militantes de esquerda e é complicado. Eles só falam em Karl Marx e escravidão de negro, só falam nisso, né? Um bom livro sobre escravidão de brancos pelos negros é do historiador Robert C. Davis, Escravos Cristãos, Senhores Muçulmanos, Escravidão Branca no Mediterrâneo, na costa da Berbéria e na Itália, de 1500 a 1800. Robert Davis é professor da Ohio State University, nos Estados Unidos. Ele é professor de História, catedrático de uma das maiores faculdades do mundo, universidades do mundo, né? Infelizmente, nossas universidades estão lotadas de ideologia e muitos professores, inclusive, que vemos na TV Cultura, né? Tem dois aí que vocês conhecem bastante, né? Que são professores universitários e agora são palestrantes, vivem na TV Cultura dando showzinho, né? Como os mais conhecidos, são professores declaradamente comunistas, né? Um deles eu já vi ele se declarar comunista, né? Ele fala que a China não é comunista, que o povo é feliz, que ele foi para lá, que lá é maravilhoso, que Cuba é lindo. Ele, um cara, ele é marxista e comunista declarado, né? É um carequinha que vocês veem aí falando bonito, né? Muito inteligente, né, mas totalmente ideologizado, sem uma postura clara, sem uma coerência, né, porque os comunistas eles fizeram massacres, né, eu tenho um artigo falando disso, né, o próprio Lenin, depois de Stalin, foram milhões e milhões de pessoas mortas, né? Tinha campo de concentração, campo de reeducação, né? Então uma pessoa que se declara comunista, a favor desse tipo de coisa, o próprio Fidel Castro colocava pessoas no paredão, tem vídeo, já postei vídeo de Fidel Castro mandando a dar tiro na cabeça de negro, por quê? Porque era contra a ditadura comunista cubana, né? E aí vem um cara que é professor universitário de uma das maiores universidades de Campinas, né, que é a Unicamp, né, falar que é a favor do regime cubano, falar que é a favor do regime leninista, né? E aí você fala, pô, mas o cara é tão inteligente, é tão incoerente, né? Então, assim, as nossas universidades, infelizmente, está lotado disso aí, né? E está lotado, pois eles acreditam que o mal do mundo é o capitalismo, que a nossa sociedade precisaria ser destruída para ser renovada. No fundo é isso que eles querem e pensam, e por isso querem impor uma narrativa, ao invés de esclarecer a verdade, né? Vamos lá, uma coisa muito legal aqui, ó. Racismo estrutural existe no Brasil? Acredito que o que já apresentei no texto seja o suficiente para elucidar o leitor sobre escravidão e racismo, né? Mas como estamos sendo bombardeados constantemente por uma ideologia chamada marxismo cultural, que é algo complexo, que tem o único objetivo de causar discórdia, separação e caos social, para a implementação de uma ideologia autoritária e fascínora, eu vou falar sobre o que chamam de racismo estrutural. Racismo é racismo, não importa qual a raça. O Holocausto foi um extermínio extremamente racista contra os judeus, e os judeus eram brancos. Já ouvi pessoas dizerem que racismo contra brancos seria preconceito e não racismo. Isso é um enorme absurdo, como já provei. Mas vamos entender a etimologia da palavra para ficar bem claro. Raça significa descendência, que tem um ancestral em comum, divisão de grupos humanos feitas por caracteres físicos como cor de pele, características físicas. Racismo significa discriminação feita a partir da raça, oferecendo vantagens ou desvantagens. Vantagem também é racismo, tá? Vou dar um exemplo. Veja que no conceito de racismo, o fato de se votar em um candidato somente porque ele pertence a uma raça específica, ou, por exemplo, se ele é nordestino, descendente de índio, isso já é considerado racismo, pois se está considerando uma raça para a função, tá? Então, não é preconceito, é racismo. Então, assim, é a etimologia da palavra. Então, se você tem uma preferência, por exemplo, o cara é diretor de uma empresa, ele contrata o cara porque o cara é negro. E ele é negro. O diretor da empresa é negro e contrata o outro negro porque o cara é negro. É racismo. Ou vice-versa também.
cara é branco e não contrata negro, só contrata branco. Ou o cara é negro e não quer contratar branco, só contrata branco em último caso. Né? É racismo. Outro exemplo, em um ambiente de trabalho, o fato de uma negra hostilizar um colega de trabalho pelo fato dele ser branco, isso também é racismo. Então aí você vai entrar na etimologia da palavra, você vai entender que o que a esquerda faz de discriminar, porque é discriminar, você fala, não, isso aqui é cota, é para tal coisa, isso aqui é para tal coisa. Eu entendo isso como uma espécie de discriminação. Né? Mas vamos lá. O fato de um negro chamar uma pessoa de racista só porque essa pessoa é branca, isso é racismo. Veja como é complexo. E aí percebemos claramente a finalidade da ideologia de se colocar racismo em tudo. Né? Ou seja, colocar racismo estrutural onde não tem. Né? O único objetivo dessa ideologia é criar o caos social. Isso só poderia vir da esquerda leninista marxista. Mas existe racismo estrutural no Brasil? Pense bem, quando você era criança, você tinha amigos negros, brancos, japoneses, mulatos, chineses, basicamente todos jogavam bola ou brincavam juntos, certo? Você era barrado porque era branco ou era negro para entrar na casa de algum amigo? A escola que você estudou era só de brancos ou só de negros? Ou seus parentes brasileiros proibiam de você de fazer amizade e brincar com negros ou brancos? Bom, se a sua resposta foi não para essas perguntas, então está respondido. Não existe racismo estrutural no Brasil e ponto final. Mas vamos mais a fundo. O que significa estrutural? Estrutural, que possui estrutura. Estrutura, que serve de base, que dá sustentação, que serve de armação. Então o racismo estrutural seria um racismo que tem estrutura na sociedade, na cultura. E hoje, as crianças negras e brancas andam juntas pelos parques no Brasil? Estudam juntas em escolas públicas? Os negros são proibidos, ou na época que você era criança, os negros eram proibidos de entrar na piscina do balneário ou do clube que você frequentava? Se a sua resposta foi não, então não existe uma estrutura de racismo em nossa sociedade. O que existe são pessoas racistas, mas o racismo não é uma estrutura social no Brasil. Existem pessoas racistas, tanto brancas como negras. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, tem uma imagem de uma santa negra e é cultuada por milhões de brasileiros. Nilo Peçanha foi um presidente negro no Brasil em 1909. Como um país com racismo estrutural tem um presidente e uma padroeira negra, um presidente de 1909. Pelé é o rei do futebol. Aí o esquerdista iria dizer que é porque ele é rico e famoso. Mas ele se tornou rico e famoso no Brasil exatamente porque não existe um racismo estrutural. É lógico. Machado de Assis, padroeiro da literatura brasileira, era negro. Aleijadinho era negro. Cantores e artistas negros são incontáveis. Aguinaldo Timóteo, Francisco Egídio, Luiz Gonzaga, Clementina de Jesus, infinitos. Na época de 1900 até hoje, são incontáveis. Mas eles eram respeitados porque eram famosos. Né? Se não fossem famosos, eles seriam discriminados. Mas como eles se tornaram famosos? Aonde eles se tornaram famosos? Num país com racismo estrutural latente? Como? De que forma? Mas a verdade é que se tornaram celebridades porque não existe um racismo estrutural no Brasil. Dorival Caymmi, jogadores negros, são incontáveis no Brasil. Ah, mas eles são respeitados porque têm dinheiro e são famosos. Mas sendo negro, se tornaram ricos e famosos num país com racismo estrutural? Como que tantos conseguiram? São 58 mil professores negros atualmente nas instituições brasileiras, professores universitários. Como se tornaram professores universitários, sendo negros num país que tem racismo estrutural? Gente, não faz sentido. Não foi um ou dois que chegou lá, são milhares na música, no futebol, a própria padroeira do Brasil, presidente negro, escritores, incontáveis celebridades. Ah, mas são respeitados porque são celebridades. Já vi pessoal de esquerda falar isso. Mas são celebridades vindas de fora? Ou elas se tornaram celebridades num país livre e sem racismo estrutural? Eles se tornaram celebridades no país que tem racismo estrutural. Como? Um país que tem racismo estrutural, eles não conseguiriam se tornar celebridades. Percebe que a narrativa da esquerda, no fundo, o que eles querem? Separar as pessoas. Né? Separar. Jogar o negro contra o branco. É isso que eles querem.
Supremacia negra. O movimento existe na Jamaica e o seu idealizador foi Leonard Howell. O movimento começou no movimento Rastafari em 1935, que se baseia no movimento do reverendo Fitz Ballantyne Pittsburgh. Também um movimento racista que prega a supremacia da raça negra no mundo. Você pensou que ia falar ao contrário, né? Não, é da raça negra. Esses movimentos existem até hoje e pregam que o negro é uma raça superior e é um movimento racista contra os brancos, asiáticos e judeus. Outros movimentos nos Estados Unidos e no Islã são os movimentos Nação do Islã, que pregam a supremacia negra no mundo. Deixa um trabalho feito pela Universidade Federal do Paraná que mostra como esse movimento surgiu e o que ele prega. A FBI apresenta um relatório de aumento de 41% nos crimes de ódio e de racismo contra os brancos nos Estados Unidos. A CNN faz uma matéria do aumento de grupos de ódio aos brancos e de grupos de supremacia negra nos Estados Unidos. Isso nos últimos tempos, tá? Vou apresentar uma matéria de racismo contra os brancos e peço que leve para sua professora ou professor de história. Na África, atualmente existe racismo contra os brancos. É fato. Vejamos essa reportagem da Fox News. Eu estou deixando o vídeo aí no link. É legal vocês verem, mostrar o vídeo mesmo, tá? Que mostra as crianças, tudo sem água, sem esgoto, tudo separado, assim, porque eles não podem se misturar porque são brancos, né? Na África, dentro da África. Fox News. Líder político sul-africano pede violência contra cidadãos brancos em comício. Matem o Boer, o agricultor, né? O político rival John Steenhuisen condenou Mahema como um tirano sanguinário, pedindo assassinato em massa, né? Na África, né? Essa outra matéria da Euronews sobre os guetos brancos atualmente na África do Sul, isso que eu estava falando, guetos isolados de brancos, sem água e vivendo fora da sociedade para não serem mortos. Isso é racismo de negros contra brancos e é atual. Peço que mostre todas essas matérias para o seu filho e não deixe um comunista imbecilizar seu filho. Não deixe a escola imbecilizar seu filho, tá? Se ele não tem um bom professor na escola, tem aqueles seguidores de partido político, de endeusadores de presidente, você mostra para o seu filho, dá aula para ele também, tá? Para que ele não fique sendo manipulado por essas ideias aficionadas desse pessoal que é tudo mentira, né? Essa outra matéria da Veja mostra a miséria de guetos de pessoas brancas que fogem do racismo na África do Sul. Estou deixando aí os links todos, tá? Nos Estados Unidos são comuns os ataques de negros contra os brancos. A matéria do jornal Folha de São Paulo mostra um ataque de jovens negros a 3 jovens brancos. O ataque racista contra os jovens brancos terminou com o assassinato dos 3 jovens brancos. O livro Coloring the News, do jornalista William McGowan, traz inúmeras reportagens de ataques de negros contra os brancos nos Estados Unidos por questões raciais. O livro aborda também o questionamento de por que esses ataques racistas não são divulgados pela imprensa americana. O livro traz uma série de reportagens de casos de ataques de negros contra brancos no metrô de Nova York. Vemos o racismo de negros também contra asiáticos, que é muito comum nos Estados Unidos da América, tá bom? Eu estou deixando aí os links da Folha, tudo. No Islã, existe hoje um movimento forte de supremacia negra contra os brancos. Poderia me estender no assunto com inúmeros fatos históricos, já estou no fim, viu, pessoal? Quem sabe mais pra frente eu faço um livro envolvendo esses últimos artigos que tenho escrito. Confesso que a coisa mais imbecil que posso ver é alguém tentando explicar que racismo reverso não existe. O racismo reverso já é uma aberração em si, né? Esse termo já é uma aberração. Seria como dizer violência reversa, ou assassinato reverso, ou escravidão reversa. Ou seja, é algo que em si só já é contraditório e sem nexo. Racismo é racismo, seja ele contra qualquer raça. O infeliz que tentar explicar que racismo reverso não existe, não sabe o que significa a palavra racismo e desconhece a história profundamente. Ou seja, é um ignorante, é um completo ignorante, para não dizer imbecil.
Se a pessoa insistir com esse absurdo, saia de perto. É com certeza um estado de ignorância e imbecilidade que já se tornou patológico. Racismo é uma discriminação feita por características físicas, como descendência, tipo físico, cor de pele, etc. O racismo pode ser contra o branco, negro, a favor também é racismo, né? Ou seja, favorecer alguém em função de sua raça ou cor é racismo. Esse povo precisa parar de ser papagaio de ideologias de retardados. Desculpem a franqueza, mas chega uma hora que a gente não aguenta mais bobagem. Os Estados Unidos é um país racista? Não, o país não é racista, a sua legislação não é racista e tem uma população negra ativa economicamente, negros no Congresso, nas escolas, negros que trabalham e são ricos. Isso só acontece em países onde a estrutura de governo não é racista. Existem sim pessoas racistas, né? Existem mais pessoas racistas nos Estados Unidos, muito mais, existem grupos do que no Brasil, isso é fato, inclusive grupos de racistas negros, né? O Brasil não é um país racista e não existe racismo estrutural na nossa sociedade, eu já provei isso, tá? Existem pessoas racistas, isso existe no Brasil e devemos sempre combater o racismo, nós devemos sempre combater, seja ele de qualquer lado. Como falei, nossa padroeira é venerada e é uma imagem negra, né? Nossa Senhora Aparecida é uma imagem negra. O Brasil tem uma sociedade eclética. Você anda na rua, a maioria do povo brasileiro é descendente de índio e de negro. A maioria do povo brasileiro não é branca, como a esquerda fala, é descendente de negro, tá? Onde negros desfrutam de liberdade e são artistas, professores, políticos, trabalhadores, comerciantes, vendedores e muitos se destacam na sociedade, pois possuem grandes talentos na música, no esporte, na liderança, na política, na polícia, nas empresas privadas e nas públicas, né? As crianças brincam juntas no país inteiro sem discriminação. As escolas públicas e privadas não restringem a entrada de ninguém. Aliás, é crime, né? As crianças brincam, os brancos brincam com os negros. Eu tenho grandes amigos negros. Tem um tio que já falecido, né, infelizmente, que era negro mesmo. Sempre a família teve muito carinho por ele. Minha família é descendente de italiano, a maioria, todo mundo é branco, né? Nunca ninguém nem comentou. Eu não lembro de alguém ter comentado que o tio Silvinho é negro, né? Nunca me lembro disso, né? Eu fui me lembrar disso agora que eu estou escrevendo o artigo, porque para mim era indiferente se era negro ou era branco, era meu tio. Enfim, essa realidade só acontece porque não existe uma estrutura racista no Brasil, tá? O racismo já existiu no Brasil, mas ele não existe mais. Precisamos combater o racismo contra qualquer etnia. Afinal, somos todos irmãos e até antropologicamente somos comprovadamente parentes distantes. Somos todos literalmente irmãos, tá? Não importa a raça, tá? Isso é comprovado, tá? Já. Racismo é crime contra a humanidade. Pense, saia da bolha, saia da mídia tradicional, saia das narrativas prontas, saia um pouco do Google, vá para o DuckDuckGo, vá para o Quant, vá para outras plataformas, vá para o Rumble, saia do YouTube, é tudo manipulação aqui. Cuidado com os pregadores de opinião, tá? Os checadores de fato, financiado por institutos L, do amor, tá? Espero que tenham gostado do artigo. Peço desculpas se foi muito longo, eu tentei escrever o mínimo possível, porque o assunto é muito extenso. E deixo as referências bibliográficas aí, olha aí no comentário, em algum lugar eu estou deixando onde está escrito, tá? Está escrito e está com todos os links, com tudo. Tchau, valeu, um grande abraço, eu sou o Denner, tchau.